Olá, boa noite. Obrigado por estar conosco em mais uma noite do nosso devocional diário. Que você sinta vontade nessa transmissão, como se você estivesse aqui no templo. Nós teremos agora nosso momento de adoração com uma canção bem bonita, uma canção que fala a respeito de Jesus, a respeito do Verbo vivo que se fez carne, habitou entre nós para nos trazer salvação, vida plena, vida abundante e ser o real significado de tudo que nós fazemos, pensamos. Por isso eu te convido a meditar nessa letra agora. Você pode fechar os seus olhos, você pode prestar bastante atenção. Se você conhecer, cante conosco, mas que você seja impactado por essa letra e que Jesus Cristo seja presente na sua vida. Amém. No princípio era aquele que a palavra estava com Deus e era Deus. Por meio dele Deus fez todas as coisas e nada existiria se não fosse por Ele. Ele é a luz que brilha na escuridão e as trevas não podem o deter. A plenitude de toda a criação, palavra eterna que se encarnou. Vejam, é o Filho do homem, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É o Filho de Deus, vestido de glória, graça e verdade. Ele é a luz que brilha na escuridão e as trevas não podem o deter. A plenitude de toda a criação, palavra eterna que se encarnou. Vejam, é o Filho do homem, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É o Filho de Deus, vestido de glória, graça e verdade. Vejam, é o Filho do homem, Cordeiro de Deus, que tira
de glória, graça e verdade. Maravilhoso é cantar Jesus Cristo, né? É muito bom quando nós cantamos, nós ouvimos, nós meditamos, nós refletimos em palavras tão lindas a respeito da pessoa de Jesus. São canções assim que enchem o nosso coração, são canções assim que transbordam o nosso coração de alegria, de amor pela presença de Deus, de paixão pelo nome de Jesus Cristo, e é muito bom cantar essas canções. Espero que Deus tenha tocado o seu coração nesse momento, que você tenha refletido nessa letra, porque o nosso Cristo, Ele é maravilhoso, Ele é um Cordeiro cheio de glória, cheio de honra, cheio de majestade. Esse é o nosso Cristo, esse é o nosso Jesus. E o nosso Jesus tinha uma marca muito interessante em seu ministério, tinha uma marca muito interessante que Ele trazia para nós, que era a sua sensatez. Ou seja, Jesus era uma pessoa sensata, uma pessoa equilibrada, uma pessoa que fazia sábias escolhas, escolhia o que era bom, escolhia o que era perfeito aos olhos do Pai. Era uma pessoa sensata que entendia o que precisava ser feito e fazia, não deixava para fazer depois. Era uma pessoa sensata, pois possuía equilíbrio nas suas atitudes, nas suas ações, nas suas falas. Ou seja, Cristo, nosso modelo perfeito, teve como uma das marcas do seu ministério a sensatez, agindo de maneira sensata e não de maneira insensata. E é isso que nós vamos falar essa noite, brevemente, e está aparecendo na sua tela, Provérbios, capítulo 22, versículo 3, você pode acompanhar junto com a gente, caso você queira pegar a sua Bíblia e também dar uma rabiscadinha, grifar ela, também é interessante, Provérbios, capítulo 22, versículo 3, que diz: a pessoa sensata, ela vê o perigo e se esconde, mas a insensata vai em frente e acaba mal. Novamente, aquilo que nós tanto vemos em Provérbios, aquilo que Salomão vem e traz ao nosso coração, essas antíteses, né, de sensato e insensato. O sensato faz algo diferente do que o insensato faz. E novamente, dois caminhos. Já é a terceira vez que eu estou falando isso, porque é o que estamos vendo aqui no texto, novamente dois caminhos, né? Interessante que a pessoa sensata, ela vê o perigo, enquanto a insensata simplesmente vai em frente. E na sua tela está aparecendo agora o que o sensato faz quando ele vê o perigo. O sensato vê o perigo e se esconde. O insensato vê o perigo, na verdade ele nem enxerga o perigo, ele não consegue nem entender e nem discernir o que é bom e o que é ruim na sua vida. Simplesmente o insensato segue a vida, segue as suas decisões, segue seus impulsos, segue as suas vontades, os seus prazeres e vai em frente. Esse é o dilema do insensato, seguindo em frente toda a vida, sem olhar para os lados, sem ver se é bom, se é agradável, se não é. Esse é o estilo de vida do insensato. Enquanto o sensato, por sua vez, ele observa, ele vê aquilo que convém a ele. Afinal, a palavra de Deus também já nos alerta, né, que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. O sensato entende isso, ele vê aquilo que causa mal a ele, que causa mal ao seu corpo, à sua mente, que causa mal ao seu relacionamento com Deus, e simplesmente se esconde, diferente do insensato, que segue em frente. Qual é o resultado disso? Ele acaba mal, ele acaba muito mal. Mas queria fazer uma pergunta que está aparecendo agora aí na sua tela, uma pergunta bem rapidinha, que diz assim: quantas vezes nos demos mal pela falta de sensatez? Está aí na sua tela, medita um pouquinho aí nessa pergunta. Quantas vezes nos demos mal pela falta de sensatez em nossa vida? Quantas vezes que você de maneira insensata tomou uma decisão, seguiu um caminho, e chegou no final desse caminho, você viu que você tinha se dado mal, tinha entrado por maus bocados, algo muito ruim te esperava no destino desse caminho que você tomou. Quantas decisões, talvez aquela decisão de
começar algo novo, talvez aquela decisão de começar algo novo de maneira tão precipitada, sem antes consultar a Deus, sem antes consultar as pessoas, sem antes ver se isso era bom aos olhos de Deus ou não. Talvez aquela decisão que em determinado momento você às vezes trai a sua esposa pelo calor do momento, e você se entrega de maneira insensata à carne, e você que trai o seu esposo, você que tomou decisões tão absurdas, coisas que você disse a ele, você disse a ela, você disse aos seus filhos, você agora jovem que tomou essa decisão de começar esse curso na faculdade de uma maneira precipitada, sem antes consultar a Deus, sem antes entender aquilo que Deus tinha para o seu coração, e hoje você está angustiado, chateado, por onde você está, aquilo que você está fazendo. Talvez você é adolescente com remorso, com arrependimento, aquela sensação ruim de que você magoou algum amigo seu, alguma amiga sua, por algo que você falou, que você não deveria ter falado. Todos os dias nós nos arrependemos, todos os dias nós nos deparamos com situações que pela nossa falta de sensatez, nós acabamos mal. Eu inúmeras vezes cometo esses erros, ajo de maneira insensata durante o meu dia, e chega no final do dia eu imagino, Deus, por quê? Por que que eu não segurei a minha língua? Por que eu não me doei mais sobre aquilo? Porque o insensato não é só aquele que faz pelo ímpeto, mas o insensato é aquele também que deixa de fazer algo, achando que talvez não é a vontade de Deus. Enfim, quantas as vezes nós tomamos o caminho da insensatez, por não termos sido sensatos, por não ter tido consultado a Deus, por não ter um relacionamento verdadeiro com Deus, e entender aquilo que era bom aos olhos dele e não aos nossos olhos. Afinal, o que guia o insensato são os seus olhos, o que guia o sensato é o caminho, e são os olhos, e são os planos de Deus. Quantas vezes nós nos deparamos com esse versículo, pensando agora, meu Deus, será que eu não estou me escondendo? E olha que interessante, o sensato, ele avista o perigo e ele se esconde. O sensato tem um abrigo, o sensato tem uma morada, o sensato ele tem um local para se refugiar, o sensato ele vai até algum lugar. O sensato tem um lugar, tem uma fonte em que ele pode consultar, o sensato tem um lugar de refúgio, o sensato tem um lugar de fortaleza, o sensato tem um lugar de proteção em meio ao perigo, o sensato tem um lugar onde ele pode consultar a Deus em meio às indecisões da sua vida. E quantas das vezes nós erramos porque nós não temos esse lugar? De maneira diferente, nós somos insensatos e acabamos mal, porque nós seguimos em frente, porque não temos um lugar, não temos uma boa parada, não temos um relacionamento, não temos uma intimidade com Deus. E observando um pouco disso, vai aparecer na sua tela, uma tela muito interessante que eu fiz agora à tarde, de Mateus 7, versículo 25 ao versículo 27, aqui Jesus está terminando de pregar o Sermão da Montanha, e ele então começa a fazer uma analogia entre o prudente e o imprudente. Vamos substituir as palavras do sensato e do insensato, pode ser? Então Mateus 7, 27, a gente entende nas palavras de Cristo, que aquele que ouve a sua palavra e as pratica, é como um sensato, é como uma pessoa prudente, que constrói a sua casa sobre a rocha, e vem a tempestade, vem o vento, e vem a chuva forte, mas essa casa permanece de pé. Agora aquele que ouve a sua palavra, ou seja, ouve as palavras de Deus, aquele que mesmo estando ali ouvindo, não pratica, é como um imprudente, um insensato, que constrói a sua casa sobre areia, e vem a chuva forte, vem o vento forte, vem as tempestades da vida, e essa casa não resiste. E olha que interessante esse quadro, eu coloquei para a gente comparar, e para a gente entender algumas particularidades do sensato e do insensato, para a gente ver onde a gente se enquadra e no que a gente precisa mudar a nossa vida. O sensato, ele ouve, o insensato também ouve. E aqui está um drama da minha vida, porque às vezes a gente chega aqui na igreja, eu acredito que esse drama também é compartilhado pelo pastor, pelo Guilherme, a gente às vezes chega aqui na igreja, e nós viemos trazer uma palavra de Deus para o coração da igreja, e a gente sabe que tem pessoa sensata, que vai ouvir, que vai escutar o que Deus tem a falar ao coração dela, não o que o Tanner, o que o Gui, o que o pastor tem a falar, mas aquilo que Deus tem a ministrar ao coração dela, e de maneira sensata ela vai praticar.
Mas também nós sabemos que existem pessoas insensatas, imprudentes, que infelizmente estão vindo nas programações, estavam vindo, né, até um tempo atrás. Se Deus quiser vamos retornar aí domingo, mas até mesmo nas nossas devocionais online, ouve, escuta, até mesmo anota, até mesmo grifa na Bíblia, mas não pratica. É interessante que os dois grupos ouvem. É interessante que talvez você pode estar no grupo que esteja ouvindo e não praticando. E é aí que está a diferença, é aí que está o segredo, é aí que está a questão de virada de chave na vida do sensato. Por quê? O sensato ouve e pratica, o insensato ouve e não pratica. Mas também tem uma outra parte que diz constrói. O sensato e o insensato, os dois também constroem. Olha que coisa interessante, os dois escutam e os dois constroem. Ou seja, os dois saem daqui com uma perspectiva de vida. A diferença é que o sensato sai, escuta, medita na palavra de Deus e a coloca em prática no outro dia. Coloca em prática após uma devocional, coloca em prática após uma oração, coloca em prática após uma leitura bíblica, coloca em prática após ouvir um sermão, após estudar a palavra. Ou seja, a diferença é que talvez você não esteja fazendo é que tudo aquilo que você tem ouvido, tudo aquilo que você tem absorvido, observado, você não tem praticado, meu irmão e minha irmã. E quantas das vezes isso nos afasta da vontade de Deus? Ou seja, se nós escutamos algo de Deus e não praticamos, automaticamente a gente está rejeitando aquilo que Deus tem para nós e agindo de maneira insensata. Mas de qualquer maneira nós vamos construir a nossa vida. Mas qual que é a maior das diferenças depois? É que está aparecendo na sua tela, que o sensato constrói sobre a rocha e o insensato constrói sobre a areia. E aí está a diferença. Aqui está o resultado de apenas uma atitude diferente. O sensato, ele entende, ele absorve que aquilo que Deus tem para o seu coração, aquilo que Deus tem para a sua vida, aquilo que Deus tem para a sua família, parece que está tão distante hoje, mas o sensato absorve, crê com os seus olhos espirituais, crê com a sua fé e diz: é isso que Deus tem para mim, então eu vou praticar. Se é preciso me afastar, eu vou me afastar de certas coisas. Se é preciso me aproximar mais dele, eu irei me aproximar. Se é preciso dedicar mais tempo, eu irei dedicar. Se é preciso fazer agora as coisas da maneira correta e não mais querendo defraudar ou fraudar algumas coisas, eu não irei mais fazer essas coisas, mas agora irei fazer da maneira correta. Afinal, o sensato tem onde se esconder. Por quê? Quando vem a tempestade, quando vem o vento forte, quando vem a chuva forte, qual é a casa que fica de pé? É a casa sobre a rocha. De fato, o sensato tem um lugar para se esconder. O sensato, aquele que ouve as palavras de Cristo Jesus, registradas na sua palavra eterna, na Bíblia, registrado naqueles livros, registrado em todas aquelas palavras, ali nós encontramos palavras de vida, ali nós encontramos palavras que renovam o nosso ser. Por isso que o sábio disse que o sensato tem um lugar para se esconder, porque a sua casa resiste sobre a tempestade. Muito tempo depois, Jesus trouxe essa analogia a respeito das casas, e olha só que interessante, o sábio tinha dito que o sensato tem um lugar para se esconder em meio ao perigo. O sensato se prepara, ele tem discernimento. Meu irmão, talvez você esteja hoje caindo em maus bocados, porque você não está investindo em relacionamento com Deus, você não está investindo em um relacionamento de segurança, em um relacionamento de intimidade, porque além de você ter um lugar para correr depois, na hora do perigo, sabe o que acontece também? Você consegue discernir o perigo. O insensato não consegue discernir que tem um perigo à sua frente. Ele simplesmente acha que está tudo bem, que está dando tudo certo, que isso é a vida, acontece. Fazer o quê? Tem essa decisão para tomar e tem essa tentação, não tem importância, eu vou em frente, eu vou cair, depois eu levanto, eu vou cair. Meus irmãos, chega de vivermos de maneira insensata, sem termos esse discernimento daquilo que é perigoso ou não perigoso, e pior, chega de viver de maneira insensata, sem ter um lugar para se esconder. Talvez agora você tenha abrido os seus olhos, e visto que talvez algumas coisas precisam ser trocadas de lugar na sua vida, algumas coisas precisam ser tiradas ou talvez colocadas, mas agora você fica, meu Deus, eu não tenho lugar para se esconder. Fica tranquilo, Jesus veio ao nosso resgate, o Filho de Deus,
Ele veio ao nosso resgate. O Cordeiro vestido de honra, de glória, de poder e de majestade, Ele veio ao seu resgate. O que Ele deseja de nós é apenas que ouvimos a sua palavra, que colocamos ela em prática, para que possamos resistir sobre essa vida. Existem duas maneiras de vivermos, não sobrevivermos, mas de vivermos nesse mundo, de maneira insensata, e não conseguir discernir aquilo que é bom, aquilo que é perfeito aos olhos de Deus para nós, e simplesmente se acabar em nossa vida, e acabar em maus bocados, porque nós somos insensatos. Ou nós podemos escolher o caminho da sensatez, que é começar a colocar em prática aquilo que Cristo tem para nós, a palavra de Deus, começar a colocar em prática um relacionamento verdadeiro com Ele, começar a colocar em prática um caminho que nos leve a uma sensatez tão grande, que a gente vai conseguir olhar e falar: opa, esse caminho é perigoso, por aqui eu não vou, opa, olha o perigo vindo, deixa eu me esconder, eu tenho uma fortaleza, eu tenho uma casa sobre a rocha, eu tenho um Jesus que é perfeito, eu tenho um Pai que é amoroso, eu tenho um Deus que é soberano, que é rei sobre todas as coisas, que tem um castelo, que tem um forte, uma fortaleza que pode me proteger. Meus irmãos, os benefícios de vivermos a nossa vida de maneira sensata são tão grandes, perante os prazeres momentâneos, supérfluos, e que nos levam ao caminho mau que a insensatez produz. É bem verdade que talvez agora na sua mente esteja passando a seguinte afirmação: Tanner, é tão melhor viver de maneira insensata pelos prazeres, eu sinto prazer de fazer na hora, aquele prazer, aquela endorfina sendo liberada. É um prazer momentâneo, que acaba num caminho de morte, mas existe um prazer eterno, um deleite eterno, um esconderijo eterno para aqueles que andam de maneira sensata, que é a casa sobre a rocha que é Jesus Cristo, a nossa pedra de esquina, aquela que está edificada toda a igreja sobre ela, aquela qual eu e você podemos chamar de Pai, aquele que eu e você podemos chamar de Rei, de Senhor, de Deus, de soberano, de poderoso. Esse é Jesus Cristo, a rocha a qual o sensato constrói o seu caminho, leva a sua vida, endireita as suas veredas. Esse é o caminho que nós temos para seguir, meus irmãos. E vai aparecer agora na sua tela o segredo da sensatez, o segredo para você viver de maneira sensata. É um segredo tão simples que às vezes a gente esquece de tão simples que ele é. Mas eu queria que você até tirasse uma foto aí, anotasse, salvasse. O segredo é: invista tudo, mas tudo o que você possui, em um relacionamento com Jesus, de maneira sólida. Não é começar hoje e terminar semana que vem. Não é começar pela empolgação algo, simplesmente pelo furor, pela vontade de começar algo e não dar continuidade. Mas é com solidez. Todos os dias, invista o seu a sua vida, e tudo que você tem, tudo aquilo que você possui, invista seu tempo, invista seu prazer, invista tudo, a sua alegria, invista tudo o que você tem, em um relacionamento sincero com Jesus, sólido, permanente, e com certeza, você será como o sensato, que ouve, pratica e constrói, e consegue discernir o mal, assim como o sábio disse que o sensato consegue discernir o mal e se esconder. Você terá um lugar de esconderijo, você terá uma fortaleza, você terá um ambiente seguro, você terá uma casa, você terá um lugar de parada, você terá um lugar de descanso, que é a presença de Deus. Que você se sinta agora completamente abraçado por essa presença. Não deixe para começar amanhã o que você pode começar hoje. Comece a investir agora a sua vida em um relacionamento com Jesus. E agora nós vamos cantar mais uma vez esse refrão antes de nós partirmos para as nossas orações. E eu espero que você seja inundado pela presença de Deus, que essa música ela possa te levar a ver, a presenciar a presença do Espírito Santo onde você estiver agora. Medite nesta letra e ore junto com esse refrão. Faça desse refrão uma oração na sua vida, te apontando os seus olhos direto para Jesus Cristo. Deus abençoe. Ele é a luz que
brilha na escuridão e as trevas não podem o deter. A plenitude de toda a criação, palavra eterna que se encarnou. Vejam, é o Filho do homem, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É o Filho de Deus, vestido de glória, graça e verdade. Vejam, é o Filho do homem, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É o Filho de Deus, vestido de glória, graça e verdade. Pai, direcione o nosso espírito agora, Pai, a Ti, Pai. Que possamos começar a desenvolver, Pai, como comunidade, um relacionamento sólido com o Senhor, Pai. Endireita os nossos caminhos, Pai, aplane os nossos corações. Traga sensatez a nós agora, Pai. Converta o nosso coração, Pai, a não apenas ouvir, a não apenas construir algo, mas a praticar, Pai. Praticar uma vida de relacionamento, praticar uma vida devocional, uma vida de oração, uma vida de jejum, uma vida de estudo da Sua palavra, uma vida, Pai, dedicada à Sua presença, uma vida, Pai, quando estivermos, Pai, nos nossos trabalhos, nós possamos nos lembrar do Senhor, para o Senhor nos controlar, Paizinho, uma vida, Pai, tão dependente de Ti, que nos nossos relacionamentos interpessoais, com a nossa família, com os nossos amigos, com os nossos companheiros, companheiras, Pai, que nós estejamos atentos à Sua voz, refletindo quem o Senhor é, Pai. Torne o nosso coração agora, Pai, sensato. Afasta a insensatez, Pai. Afasta a tolice, Pai. Afasta a ingenuidade de nós. Aplane o nosso caminho, Pai. Encha-nos, Pai, de sensatez, encha-nos de equilíbrio, encha-nos de discernimento, encha-nos de sede por Ti, de sede por quem Tu és, de sede pela Sua palavra, de sede de uma vida de oração, uma vida de entrega, uma vida comprometida, uma vida de relacionamento com o Senhor Jesus, com a Sua palavra, Paizinho. Por isso, Pai, solidifica isso em nosso coração, Pai, que não agimos mais de maneira insensata, mas de maneira sensata, Pai, de maneira que vamos construir um lugar, de maneira que vamos edificar a nossa casa sobre a rocha, Paizinho, e se tornará um lugar, ó Pai, onde podemos nos esconder de todo mal, Pai. Por isso, afasta de nós toda insensatez, toda tolice, Pai, toda levianidade, Pai. Afasta de nós, Pai, tudo aquilo que nos tira da Sua presença, tudo aquilo, Pai, que nos tira do Seu caminho, tudo aquilo, Pai, que nos faz construir a casa sobre a areia. Afasta isso de nós, Pai, e nos dê mais vontade, mais amor pela Sua presença, para que possamos edificar e construir uma casa sobre a rocha, que é o Senhor Jesus Cristo. Que os nossos olhos, que as nossas falas, que as nossas ações, que o nosso coração aponte para Ti, Jesus, em todas as áreas da nossa vida. Em nome do Seu Filho, Paizinho, que eu oro e Te agradeço por essa noite. Amém. Que Deus te abençoe, te dê um restante de dia, de noite maravilhoso. Deus abençoe a tua semana e que Deus possa te acompanhar dia após dia.